Outro ponto que eu queria perguntar é sobre as pessoas que têm ao seu redor, que vivem em uma casa com alguém narcisista. Essa pessoa já identificou que vive com um narcisista, ela sabe que ela tem que se afastar, correr dali, mas ela tá tão presa na situação que ela ainda não consegue. E ela só sente muita raiva, muita frustração, muita tristeza. Como lidar com essas emoções? O que fazer agora? Tipo, hoje, a pessoa que está escutando isso hoje e não consegue sair hoje da situação. Bom, tem uma questão... Quando a gente está lidando com pessoas narcisistas, o nosso objetivo é sempre se reconectar com a nossa bússola interna, porque ela vai falar para a gente os próximos passos. Então, às vezes, num caso desses, a pessoa vai ter que... O desafio de lidar com as pessoas narcisistas, o desafio de lidar com as emoções dela e o desafio de, tipo, ganhar independência financeira, por exemplo, né? Porque, às vezes, ela está lá... Então, eu primeiro perguntaria para essa pessoa, por que você está lá? Então, o que te prende a pessoa narcisista? Porque a gente fala tanto do narcisista, mas, na verdade, a gente tem que ver o que nos prende, não é a pessoa narcisista. Então, tem vários cenários aí. Então, às vezes, muitas pessoas entram em contato assim e falam, Tari, o que fazer se eu dependo financeiramente do meu pai narcisista, não aguento mais? Só tem uma coisa a fazer. Vai trabalhar. Você entendeu? Uhum. É claro que, tipo, para muitas dessas pessoas, elas têm uma autoestima tão frágil que é muito chocante para elas, que você fale para elas, você tem que se individuar e se tornar um adulto financeiramente, Sim, né? Independente. Isso. Porque muitas vezes ela foi tão infantilizada, porque narcisistas geram dependência, não é? Eles, ou Sim. você vai ter que cuidar deles, ou eles vão ter que cuidar de você, né? ou as duas coisas. Ou as duas coisas. Então, não passa pela cabeça dessa pessoa no corpo de um adulto, mas que de muitas formas ainda pode ser um adolescente, uma criança, de que ela é capaz de se tornar um adulto. Mas também quando você faz essa pergunta, você também vê os benefícios que ela está tendo nessa situação, né? Porque, mais uma vez, a gente Claro. fala tanto do narcisista, mas, na verdade, o que tem na minha personalidade que mantém essa Sim, pessoa perto claro. de mim? Que, A vantagem de ser subserviente, mas ter as contas pagas é maravilhoso, né? nem é tão maravilhoso, mas Não, a pessoa acha que é, né? Sim, Pois é, entendi. é tipo assim, a gente entrou numa simbiose aqui. Eu te alimento, você me alimenta. Eu tenho a vantagem que eu não tenho que me preocupar com o boleto no fim do mês. Mas eu continuo aqui debaixo da tua asa. Olha que incrível pra nós dois. Exatamente. E tem várias situações. Às vezes, o ganho que ela tá tendo é que ela só recebe o amor de papai e mamãe se ela for infantilizada. Uhum. Então, a hora que ela começar, eu quero... Não, mas você tá mudando. Não, mas você não é minha menininha mais. Não, porque tem uma coisa esquisita. Então, às vezes, o único jeito que a pessoa consegue receber validação é sendo eternamente inadequada. Eternamente infantilizada. E às vezes, de um lado positivo, ai, você é a princesinha de mamãe, você é o menininho de mamãe. E às vezes, de um lado, tipo, negativo. Você é um bosta mesmo, nunca foi capaz de nada. Mas o que acontece é que se aquela criança só recebeu a atenção daquela mãe ou daquele pai sendo um bosta, então ele vai continuar sendo bosta. Uhum. Porque o primeiro objetivo biológico com o qual o bebê nasce é formar vínculo, senão ele morre. Se ele não formar um vínculo com algum adulto, Por isso tem ele a vai cara morrer. fofinha, né? E Todos os filhotes Exatamente. da natureza. Por isso que eu fico catando o gato da rua, entendeu? Porque eles me olham com aquela cara de gato fofa, e eu levo pra casa, e agora tem uma clã de gato em casa, mas enfim. Porque é isso, é biológico mesmo, né? Não, mas é biológico É. mesmo, porque literalmente, se você não cuida de mim, eu morro. Então, formar um vínculo afetivo é mais importante do que transar. Transar é secundário. Entendeu? Para a continuação da espécie. Primeiro, a gente tem que formar um vínculo afetivo. Exatamente. E o que eu estava falando mesmo sobre isso? Sobre... Calma. Calma. Ai... Nossa. Bom, a gente estava no contexto da independência financeira. Exatamente. Né? Da retroalimentação Isso, ali de... Isso. Então, o que eu estava falando? Se o único papel que eu tenho dentro da família é bode expiatório, inadequado, então eu vou ser isso, porque é o jeito que eu tenho um vínculo com a minha mãe. A hora que eu começo, ou com meu pai, né? Lembrando que gênero aqui não é totalmente irrelevante, gente. Né? Sim. Então eu vou ser aquilo que me permite ter um Sim. vínculo, nem que Se eu seja... se- Então, assim, se eu sempre obedeci e isso é o que me dá atenção, eu vou continuar obedecendo. Se eu sempre desobedeci e é isso que me dá atenção, eu vou continuar desobedecendo. Perfeito. Eu não vou correr o risco... De não receber atenção. Isso. Inclusive, o narcisista pensa assim, ele prefere que você deteste ele do que você não dá nenhuma atenção, porque daí ele desmorona, ele não tem a pessoa externa para validar ele, né? Mas continuando aqui no teu papo, então a primeira coisa é, o que tem na tua personalidade que está te prendendo à situação?
né? Quais são os benefícios que você está tendo nessa situação. Sim. Né? E também, tipo, dentro da possibilidade, se essa pessoa conseguir fazer uma terapia com uma pessoa que entende de narcisismo, para a pessoa não virar para ela e falar, mas é teu pai. Nossa, Mas é tua mãe, não é? Sim, mas meu pai não tá em terapia. Quem veio sou eu. Eu vim para terapia, me ajuda com a minha dor. Sim. Né? Então, se possível, achar grupo de apoio para filhas e filhos de narcisistas. Porque lembra quando... Tem um monte. Eu não tenho mais. Eu tinha um no Facebook com 16 mil pessoas, mas ele ficou muito grande e eu não consegui administrá-lo de acordo com os valores do meu trabalho. Então, eu não quero baderna, então eu fechei. Né? Agora, eu me dedico às áreas onde eu ainda posso ter algum tipo de controle sobre os valores. Você ainda atende ou não mais? Eu não estou atendendo. Eu tenho os grupos. Hoje, por exemplo, abre o workshop Entre no Seu Poder, que é um programa de 10 semanas para ajudar justamente as pessoas que ainda são psicologicamente presas a seus pais a virarem a chave, porque você consegue fazer isso em 2, 3 meses, se você tiver orientação, para você ter autonomia psicológica. Eu faço isso há anos e você consegue fazer isso num período de meses. Mas você tem que ter, né, informação de pessoas que passaram por isso, que chegaram do outro lado, correto? Então, hoje abre o workshop Entre no Seu Poder, é um processo de 10 semanas, mas eu estou doando 2 semanas a mais, gratuitamente, para todo mundo que fizer parte desse workshop. E aí eu ensino quais são essas ferramentas. Tudo que eu ensino é baseado nos trabalhos de psicoterapeutas que têm 50 anos de experiência. Apesar de que isso é um trabalho artesanal meu, tudo tem referência, e excelentes referências de excelentes psicoterapeutas e neurocientistas, e está tudo lá no workshop, tá? Perfeito. Então, para a gente conseguir virar essa chave, a gente precisa de alguns apoios. Essa pessoa tem que se educar, porque a gente não se valida. Até chegar outra pessoa e falar, minha filha, isso aí é narcisismo, isso aí é relacionamento desigual, isso aí é a pessoa querer um negócio que ela não te dá, isso aí aconteceu comigo. Até você ler infindáveis histórias que são quase idênticas à sua. Você que passou a vida inteira achando, eu sou uma péssima filha, eu sou um péssimo filho. Só minha família é assim. O problema deve ser eu. O problema deve ser eu, não é? Quando você se educa, você para de achar que tudo é seu problema. Não que você também não tenha seus transtornos, suas coisas para curar, provavelmente tem, né? Mas você começa a entender que o buraco é mais embaixo. E a gente não consegue se validar se não tiver... Sim. Parece outras pessoas. É porque é uma seita. Estar numa família narcisista ou em qualquer grupo que tem um narcisista no topo é uma seita, porque obrigatoriamente tem constante distorção da realidade e obrigatoriamente todo mundo tem que abrir mão da sua bússola interna. Né? Então, eduque-se para você começar a entender o que está acontecendo. Apoie-se emocionalmente, fazendo terapia, cuidando da sua saúde mental de forma básica. Vai tomar sol, vai caminhar na rua, sabe? Sai da frente do computador. Parecem coisas pequenas, mas coisas pequenas são a maior parte da nossa saúde mental. É quando a gente deixa de se relacionar, de tomar banho, de comer direito, de tomar sol, de ter, sabe, contato com pessoas amorosas, que a gente não tem estrutura para nada. Se possível, faça uma terapia. Vai para um grupo de apoio. Um dos gratuitos que tem no Facebook aí é menos controlado, né? Só pessoas, mas às vezes já é muito útil. Às vezes só você conversar com alguém que tem a mesma dor que você já resolve boa parte do problema, né? Vou dar um exemplo muito pontual aqui, só para exemplificar isso que você falou. Quando o baterista do Foo Fighters faleceu, que eles estavam por fazer o show aqui, lembra? Que eu vi do show e tal. A minha amiga, Giovana, ela é muito fã do Foo Fighters, muito, muito, muito. E ela ficou arrasada, assim, no dia ela tava muito mal, eu fui, encontrei com ela, levei pra minha casa, porque ela dormiu em casa e tal. E aí o show seria no dia seguinte. Aqui, acho que, qual que era o festival? Era o Lola? Qual que era? Acho que era... Não lembro qual que era o festival que eles viriam tocar. E aí ela não ia mais, né? E os amigos que iam com ela estavam querendo ir. Ela, não sei, tô mal, não quero ir e tal. Eu falei, Gi, eu te amo. E minha casa é sua, você pode ficar aqui o tempo todo. Mas eu não amo Foo Fighters. Eu não vou compartilhar a sua dor. Eu acho que nesse momento vai te ajudar a estar com pessoas que entendem a sua dor. Perfeito. E aí ela foi. Depois ela falou, Cris, foi a melhor coisa que eu fui. Porque ali tava todo mundo, tipo assim, no olhar, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Exatamente. E aí ela foi e ela voltou assim... muito melhor. Claro, não bem, porque bem seria, né, assim, impossível naquele momento, mas
aliviada, assim, de tipo, caramba, eu abracei pessoas que no olhar a gente sabia a dor que a gente estava sentindo. Então, assim, talvez esse grupo não seja o profissional adequado para lidar com o problema. Ajuda pra caramba, mano. E é isso que a gente percebe.